que a gente tem essa cobrança natural. Então precisa ter muito cuidado para não sentir culpa o tempo todo. A culpa de não estar na empresa quando você acha que deveria estar, ou a culpa de não estar com seu filho. A gente precisa, a pessoa que quer empreender, precisa aproveitar o tempo que ela está no CLT. Perfeito. Essa pessoa precisa aproveitar, começar a olhar para o próprio chefe, para o patrão ali, ver o que esse cara faz de bom e o que esse cara não faz de bom que eu não posso fazer. Tem 3 coisas importantíssimas que você precisa fazer e bem feito antes de começar uma construção. Primeira coisa, um bom projeto. Certo. Escolha bem o profissional que você vai fazer o projeto. Olá, estimados, sejam muito bem-vindos ao Pod Contabilização, o podcast aqui do IAC Contabilidade, que tem o objetivo, o sonho, o propósito e a real intenção de trazer para vocês empresários, clientes do IAC que estão vivendo uma jornada extraordinária no seu negócio, sendo referência em Araras e região. E a convidada de hoje, de fato, é emblemática nesse sentido, porque ela tem obras, cases de sucessos em lugares, de fato, que particularmente eu nunca vi casas e condomínios neste nível na nossa cidade. Então é ela, Ariadne Barbosa, da Eden Garden Construtora. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Leandro. Finalmente, né? Finalmente a gente conseguiu marcar esse encontro aqui. Estou muito feliz de estar aqui na IAC hoje, nesse podcast que é um super case de sucesso da IAC. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Lembrando que ela está falando isso, gente, porque ela já não conseguiu vir aqui anteriormente, mediante aí ao vasto crescimento que ela tem partilhado conosco aqui. Ela vai partilhar com vocês também, que esse crescimento aí requer um novo estabelecimento, um local próprio, enfim, lógico também, e as obras que ela está vivenciando aí nessa jornada empresarial. Vamos lá, nós estamos falando aqui de uma mulher ararense. Ararense, que por sua vez está no ramo de construção civil. E as pessoas olham isso hoje ainda, e é óbvio. É um desafio, Ari? Me fala um pouquinho como que foi entrar nesse ramo, nesse nicho, né? Aí você, como foi essa jornada? Você trabalhou como CLT ou já começou empreendendo? Escolheu o nome Eden Garden. Como que foi a escolha desse nome? Partilha um pouco conosco essa estrutura, essa jornada. Eu sou engenheira civil, sempre soube que iria ser engenheira civil. Eu lembro que no primeiro ano do colegial um professor perguntou: quem quer ser engenheiro aqui? E eu levantei a mão. Eu sempre quis ser engenheira civil, sempre fui apaixonada por construção, apesar da minha família vir do ramo de metalurgia, né? Então, acabei ganhando uma bolsa integral aqui na nossa querida Fundação Hermínio Ometo. Legal. Me formei como engenheira civil e trabalhei durante todo o percurso ali na faculdade. Trabalhei na BRZ, trabalhei na Arteres, trabalhei como CLT, assim, grande parte da minha jornada. Inclusive, até depois de eu me formar, trabalhei como engenheira de uma construtora de alto padrão em Limeira. Certo. Tá? Depois que eu comecei a trabalhar com alto padrão, eu me encontrei nesse nicho, porque é um nicho que exige muito perfeccionismo, entrega, detalhes. Então eu acabei me encontrando nisso, né? Abri minha própria empresa, fomos para o litoral para poder fazer um retiro aí para estruturar essa empresa e voltamos para Limeira, inclusive para atender alguns clientes que eu atendia antes, né? E acabei que eu caí no alto padrão assim, sem querer, pela CLT. Já fazem 4 anos que nós temos o nosso CNPJ, né, que Eden Garden existe. E Eden Garden é um nome que veio do céu, eu falo, né? Porque eu não sabia que nome colocar na minha empresa, fiz aquela oração: Senhor, me ajuda, que nome que eu coloco? E estava indo muito de acordo com a proposta, né? Eden Garden é o início de tudo, né? O Jardim do Éden, ali onde tudo começou, onde tudo era perfeito, onde Deus colocou a perfeição. Então, isso se encaixa muito com a proposta da empresa, né? Recebi esse nome de braços abertos e a gente pegou e incorporou esse nome na empresa e consolidamos essa marca aí, 4 anos. E a gente entregou agora esse ano uma casa. Hoje o valor de venda dela está estimado em 25 milhões lá na Fazenda da Grama, que é um condomínio em Itupeva, que é o nosso maior case de sucesso. Então eu quero trazer para Araras, minha cidade natal, esse tipo de construção. Porque o alto padrão, ele não fala só do valor agregado, ele fala do atendimento
e do comprometimento. E a gente está carente de transparência com as construtoras, né? Então hoje eu trago um sistema onde o cliente acompanha a gestão da obra em tempo real. Em tempo real. Então transparência é o principal pilar da minha empresa hoje, que é o diferencial da construtora. Perfeito. E quando nós pensamos em ser empresária, né, você falou da jornada dos estudos, falou da jornada de conhecimento via CLT, isso faz sentido? Para quem está assistindo aqui e fala, eu quero empreender, essa jornada, entender que existe degraus para ser vivido, faz sentido essa colocação? Faz sentido, porque a gente não... Quem começa do topo acaba caindo. Perfeito. Quem começa do topo acaba caindo. Você precisa passar por processos. Nós tentamos, lá no comecinho da nossa jornada, dar um passo maior que a perna. Você aprende muito, vira um intensivão, porque você aprende demais, mas isso te onera. Ou te onera com tempo ou com dinheiro. Certo. Tá? Então, é um sacrifício que pode ser que se você tenha mais paciência, nosso tempo hoje é imediatista, né? A gente não tem paciência de assistir 10 segundos ali de um Reels, né? Então, a gente precisa ter paciência e um degrauzinho de cada vez com planejamento. Fazer as mini metas e fazer a meta da meta da meta um pouquinho por dia e vai indo devagar. Perfeito. Né? Então, o que a Ariadne está trazendo aqui, galera, nada mais é do que o seguinte: o fato é, para que você cresça, eu sempre brinco, só nasce grande filho de baleia e de elefante. Exatamente. O resto, você precisa estruturar para poder crescer e estar no topo. E mesmo estando no topo, ainda assim ali há grandes riscos. Porque quanto maior o tombo. E pensando nisso, quando você estruturou, né, você está partilhando a importância de metas claras, a importância de uma jornada muito bem alinhada, né? Hoje, você teve sócio, não teve? Como que foi essa experiência para ti também? Eu fundei a empresa com meu irmão, com o Alex, grande gestor empresarial, um abraço. O Alex, ele veio do ramo de metalurgia, né, com os meus pais, ele me ajudou todo nesse processo nos primeiros 2 anos e meio de empresa, porque eu, muito jovem, né, quando a empresa foi fundada eu tinha 24 anos, então certo. Ele foi todo um suporte ali, e agora eu tô andando com as minhas próprias pernas, tenho muita gratidão por ele, e ele seguiu no mercado financeiro. Legal. O Alex, ele investidor. É day trade, hoje investidor, seguiu no mercado financeiro, mas ele é uma pessoa que eu posso contar com ele quando eu precisar. E deixa eu só fazer um adendo sobre o que você comentou. A gente precisa, a pessoa que quer empreender, precisa aproveitar o tempo que ela está no CLT. Perfeito. Essa pessoa precisa aproveitar, começar a olhar para o próprio chefe, para o patrão ali, ver o que esse cara faz de bom e o que esse cara não faz de bom que eu não posso fazer. Perfeito. Sabe? A gente precisa aproveitar esse tempo, essa experiência para também galgar a nossa jornada no empreendedorismo. E eu vou te contar um segredo aqui, né? Quando eu estava de CLT, eu via aquela pessoa, dona daquela empresa onde eu estava trabalhando, cometendo alguns erros que eu falava, nossa, como que esse cara faz isso? E depois, quando eu me vi na pele dele, eu falei, eu entendi por que ele fazia isso. Entendi. Quando você esteve do outro lado, você falou, putz, agora eu entendi por quê. Tá errado, mas eu entendi por que ele fazia isso. Aí você precisa ter aquela sabedoria. Para eu não fazer o que ele fazia, o que eu preciso fazer agora? Sabe? Para viver uma jornada ainda melhor. Exatamente. E ser inteligente o suficiente para aprender com o erro do outro e não com o seu próprio erro. Eu chamo isso de sabedoria. Mas a sabedoria eu acho um negócio estranho, né? O antônimo de sabedoria é ignorância. Mas eu acho que o sábio é aquele que se entende como um eterno ignorante. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Que impressionante. E que nós precisamos ser um eterno aprendiz. Então, na prática, o insight também é... Para ser empresário, para ser empreendedor, precisamos ser um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Até porque hoje, com as tecnologias, com as mudanças, com as gerações novas que estão vindo, muita coisa está sendo modificada nas experiências, no consumo e até mesmo no propósito. Né? Antigamente, todo mundo queria comprar uma casa, comprar um carro, estabilizar. Hoje, a geração millennium não quer saber nada disso, quer viver experiências de viagem, etc. e tal. E isso tem que trazer para nós como empresários, né? Sobretudo quando nós trabalhamos para pessoas, e eu falo que tudo que nós fazemos são para pessoas, é P2P, né? A gente precisa estar antenado a esse contexto, né? Sempre sendo aquela pessoa intermediadora que conecta com o desejo do outro. Pensando nisso, você já falou aqui dos projetos de alto valor agregado, a gente pensou aqui, né, que você não é só empresária, né? Você é esposa,
é mãe. Partilha um pouco dessa realidade conosco, para quem está assistindo, sobretudo vocês, mulheres, empresárias e empreendedoras, prestem atenção nesse detalhe, por favor. Partilha conosco aí como que é esse desafio de viver esse propósito da maternidade, viver esse propósito de ser família com o esposo, que também é um cara fenomenal, que eu tenho a grata oportunidade de conhecê-lo. Partilha um pouco conosco como que é isso para você. É um desafio enorme, né? Eu já fiquei emocionado, o olho já ficou marejado aqui, né? Eu tenho um bebê de 2 anos e 6 meses, o Ravi, o amor da minha vida, sou esposa do Guilherme, uma pessoa extraordinária, como você falou. E o maior desafio da minha vida hoje é conciliar todos esses papéis, porque é complicado. Eu não sei nem falar em quantas camadas isso é complicado. O filho precisa da mãe e a empresa precisa do dono. O Ravi, ele vai na escola, né? Então ele passa o período integral lá e está sendo muito importante para ele, só que a gente tem essa cobrança natural. Então precisa ter muito cuidado para não sentir culpa o tempo todo. A culpa de não estar na empresa quando você acha que deveria estar, ou a culpa de não estar com seu filho quando você acha que deveria estar. Então o segredo de conciliar é se perdoar. Se perdoar por hoje não ter conseguido ficar com meu filho, ou me perdoar porque hoje eu não consegui ficar o tempo integral na empresa. O ideal é se perdoar, viver um dia de cada vez, né? E ver o dia de hoje aonde que eu preciso colocar mais a minha energia. É um dia de cada vez, não tem como, não vai ser perfeito. Até porque tem coisa que não está sob o nosso controle, né? Então, assim, de repente eu tá indo super lá e aí acontece que nem está acontecendo recentemente, o frio, o calor, o filho fica doente. Então você tem que, de alguma forma, modelar e dar esse foco, né, esse cuidado, esse zelo com o seu filho. Mas eu tenho uma pergunta mais especial. Qual? É importante ter um parceiro que acredita em você? É essencial. Conta pra nós como que é essa jornada com o Gui. O Guilherme, ele é uma pessoa... acho que é a melhor pessoa que eu conheço, né? Eu admiro muito a disciplina dele, ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele estuda todos os dias. Todos os dias o Guilherme estuda alguma coisa. Então ele é uma pessoa que ele acredita realmente no meu propósito, na minha vida, na minha empresa, e durante esses 4 anos, se ele não tivesse do meu lado, eu não conseguiria. Ele me apoiou de todas as formas que você poderia pensar, imaginar. Que legal. E ele é um pai excepcional, ele é fora da curva. Ele, lá em casa, 50% cada um, né? Falam, o filho é da mãe. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Na minha casa é meio a meio. O Ravi faz questão da presença de nós dois. E o Guilherme, ele cuida muito bem do nosso filho. Ele cuida tão bem quanto eu. Beleza. Então, é imprescindível na minha jornada empreendedora ter o Guilherme do meu lado. Se não fosse ele, eu não conseguiria, não. Show. Aproveitando a deixa, nós estamos aqui no começo de junho. Aliás, a Semana de Dia dos Namorados. Manda um recado pro Guilherme, então. Eita! Ai, meu Deus. Muito obrigada, viu, amor? Por tudo, por você ser essa pessoa maravilhosa na minha vida. Um beijo. Aê! Coraçãozinhos na tela. Abraço, Gui. Um abraço, meu querido. Tamo junto. E pensando aqui, já que a gente tá falando, vamos trazer isso que você partilhou da obra, né? Nesse vídeo. Aqui nós estaremos assistindo. E você aí que tá em casa, que tá assistindo aí no YouTube, vai ver integral o vídeo que nós vamos passar aqui agora. O papel da Eden Garden nessa obra foi executar a obra exatamente como projeto arquitetônico, estrutural, complementar, como projeto prédio, né? Então aqui a gente tem um projeto arquitetônico, um escritório bem bacana, bem renomado lá de São Paulo. Temos um projeto estrutural feito por um engenheiro calculista excelente, né? Que é o Duprat. A gente também fez a gestão da qualidade dos materiais empregados aqui e a aferição dos serviços por amostragem. Logo no começo da obra a gente encontrou pedra na perfuração aqui que não foi detectada na sondagem, então teve que fazer todo um recálculo na parte estrutural da casa para a gente poder fazer a fundação e a obra já estava em andamento, né? Outro desafio aqui foi fazer essa laje protendida, porque laje protendida é de muita responsabilidade, porque a gente tem muitos bons em balanço, então teve que ser muito bem planejado todas essas partes de condutores, toda a instalação elétrica dentro dessa laje protendida, para poder ficar um resultado final bacana, porque a gente não tem gesso aqui rebaixado, né? Muito bem. E como nós sabemos, nesse momento nós fizemos algumas perguntas inerentes ao empreendedorismo, haja vista pela sua experiência, pelo tudo que você já vivenciou. Eu queria saber, no ramo de construção, né? Quando a gente pensa aí em construir uma casa, né? Quais são os cuidados, e quem está assistindo que já construiu, como eu já construí, tive uma experiência super positiva quando eu construí a casa aqui, eu formei esse primeiro momento do escritório aqui, foi sensacional, tranquilo.
Aí quando a gente foi construir agora nosso prédiozinho ali de 2 andares, pai amado, quantos desafios. O que você poderia dar de orientação, né, sobretudo você que é a nossa especialista aqui nesse podcast, para as pessoas que vão construir? Qual seria aí, vamos lá, 3 dicas de ouro que poderia induzi-los a não cometer erros que podem onerar monetariamente ou até mesmo risco da obra? Tem 3 coisas importantíssimas que você precisa fazer e bem feito antes de começar uma construção. Primeira coisa, um bom projeto. Certo. Escolha bem o profissional que você vai fazer o projeto. Não opte pelo projeto mais barato, porque não é só criação. É detalhamento, é funcionalidade, é desempenho. Então, tudo isso precisa ser pensado pelo profissional antes de fazer um projeto. Escolha um bom arquiteto para fazer o seu projeto. Escolha um bom engenheiro calculista para fazer o estrutural. Opte por um engenheiro eletricista para fazer o projeto elétrico na sua edificação. Então, o projeto é essencial. Segunda parte, a execução. Mão de obra não tem preço, gente. Mão de obra não tem preço. Não tem como você colocar o preço numa mão de obra de qualidade. Eu falo que construção hoje, que é esse método construtivo que a gente utiliza mais no Brasil, que é o concreto armado e a alvenaria de vedação, isso é arte. Porque passa pelas mãos, por isso que é obra, passa pelas mãos das pessoas. Então, você precisa valorizar a mão de obra. Não opte pelo mais barato, porque senão não vai sair legal, sabe? Então, não precisa também pegar o mais caro. Escolha uma boa mão de obra. Que está dentro do seu contexto financeiro também. Exatamente. E uma terceira parte, o controle. Tenha um profissional acompanhando essa obra. Se tiver uma mão de obra, que é o caso da construtora, que já vem acompanhado pelo acompanhamento do engenheiro, já vem incluso ali, né, no pacote, ótimo. É isso aí. Se não tiver, se você optar por um pedreiro, um empreiteiro, contrate um engenheiro para acompanhar essa obra. Porque precisa de um especialista que estudou a teoria, o fundamento de tudo aquilo para ver se na prática acontece da maneira correta, né? Eu falo que assim, quando você bate um bolo em casa, é diferente de você ir lá na Sodier e comer um doce de lá, não é? É. Então, a sua obra é assim, se você fizer a sua obra sozinho, vai sair diferente de se você tivesse contratado uma construtora e os profissionais corretos, o arquiteto, um bom empreiteiro e um engenheiro. Então, esses são as 3 dicas de ouro. Quer dizer que você não vai ter dor de cabeça? Não. Importante dizer, não quer dizer que você não vai ter dor de cabeça. Vai ter muito menos. Muito menos, mas você vai ter dor de cabeça com coisas que inesperadas, ou a prefeitura não aprovou o projeto, ou aumentou o preço do material, né? Que não está dentro da programação ali. Que não está dentro da programação, tá? Porque a obra envolve muitos indicadores, é muito material, é muita gente envolvida. Você depende do caminhão do fornecedor que não vai quebrar, da mãe do seu pedreiro que não vai falecer, da esposa dele que não vai ficar doente. Então é muita coisa que depende, né? Muitas variáveis. Muitas variáveis. Então, evite o máximo de dor de cabeça que você puder, contratando os profissionais com procedência. Perfeito. E aqui, uma pergunta que você vai tirar de letra, né? Como que, dentro desse escopo que você falou de acompanhamento, né? Como que a Eden Garden faz esse acompanhamento, visto que a pergunta, na verdade, é assim, ó. Como você gerencia a ansiedade do cliente durante os meses de obra, porque uma obra, vamos lá, pode demorar, sei lá, de 5, mas alto padrão é no mínimo 8 meses a 1 ano. Se eu estou enganado, é mais ou menos isso. Existe uma rotina de comunicação, relatórios, visitas? Como que você mantém esse cliente como eu, ansioso, calmo e vivendo aquela experiência de maneira positiva? Olha, não tem outro jeito a não ser conversar com o cliente todo dia. Todo dia a gente tem um grupo no WhatsApp, o cliente mandou uma mensagem, responda. Lógico que você não vai responder domingo, 10 horas da noite, né? Mas você tem que conversar com o cliente, não tem jeito. Você precisa dar atenção para aquela pessoa que não entende de obra, ela precisa entender o que você está fazendo. Tem alguns momentos de muita ansiedade numa obra. O primeiro momento é na fundação, quando o cara enterra 100 mil reais e não vê nada. Esse é um momento que o cara fala, é uma meu tristeza. Deus. Confesso. É uma tristeza. Eu sinto a dor da pessoa, por isso que eu já aviso antes. Você vai enterrar 100 mil reais. Você vai gastar 100 mil reais e você não vai ver nada. Mas isso é normal. Isso. Porque precisa ser feito. A base. É a base. Você precisa fazer terraplanagem, perfuração, gastar com concreto, ferragem e não vai ter nada no chão.
Depois chega a alvenaria e é aquela rapidez, a casa sobe em 2 palitos. Nossa, aquilo é perfeito. Vai terminar, vai ir na cabeça da gente, fica assim, vai terminar. Vai terminar em 2 meses, Coitado. Exatamente. Depois vem a parte de reboco. A parte de reboco, que é aquela parte que faz a maquiagem da casa. Posso te dar um parênteses aqui? Uhum. Eu estava esses dias em uma reunião com o Gilmar, da Terraplanagem, da EG Barreto. Gilmar Barreto, grande Gilmar. Isso. Gilmar é pioneiro em fundação no mundo. Exato. E aí ele me falou que infelizmente, tem muitas construtoras que nem faz sondagem. É verdade? É verdade. Inclusive, manda um abraço para eles conhecerem, né? Meu professor, grande professor de fundações lá, já foi coordenador do grupo do curso de engenharia da Fundação Hermínio Meto, uma pessoa excepcional. Um grande abraço para o Gilmar e para a Maria Eduarda, filha dele também, que sócia dele lá na EG Barreto hoje. Hoje em dia, a Eden Garden tem um protocolo antes de iniciar uma obra. Então, a gente precisa da sondagem e de todos os projetos prontos. A gente não faz se for diferente. Então, a gente pede esse relatório e o levantamento plano e altimétrico também para a gente poder conversar sobre terraplenagem. Mas é verdade, tem muita obra que não se faz sondagem. As pessoas só perfuram lá e não sabem o que vai encontrar e vai embora. Exatamente. Infelizmente, a gente encontra essa realidade. Tá, desculpa te cortar, mas quando você falou, me veio ele na cabeça, a gente conversou ali uma meia hora que ele perguntou, e você fez soldagem? Oi? Eu não lembro desse nome na minha obra. Eu lembro só que foi lá e furou. Aí ele falou, então... Sabe, aí ele fala nos riscos, porque ele é letrado, né? Ele é mestre, doutor, enfim. Pesquisador, e aí eu falei, nossa, deu um gelo na minha alma aqui, aí você falando, por isso que eu fiz questão de abrir esse parênteses. Eu vou trazer uma curiosidade do Gilmar aqui. O Gilmar, foi ele que inventou a estaca hélice segmentada, porque a gente tinha a estaca hélice contínua, e foi o Gilmar com o irmão dele, que se eu não me engano chama Edson, eles inventaram a máquina que a gente chama de bicicletinha, que é onde a gente precisa fazer uma estaca hélice, e eles inventaram a segmentada. Que legal. Muito bom o trabalho deles, estão de parabéns aí, na minha humilde opinião. Muito bom. E aí, voltando aqui, alvenaria, bum! Vai que vai. Depois chega a hora da maquiagem. A maquiagem, você não é mulher, você não vai entender, mas a gente tem que fazer com cuidado, tem que fazer com carinho. Então, o reboco é aquela parte mais morosa. E o cliente fala, meu Deus, não acaba mais de rebocar essa casa. E aí fica mais moroso ali, você não vê grandes modificações. Aí depois acaba a parte cinza e vem o acabamento. Aí brilha o olho de novo. Aí aquele cliente fica super satisfeito, vem a 20, 30 metros quadrados de piso por dia sentado, ele fala, nossa, vai acabar rapidinho. Depois vem o rodapé e os recortes. Aí ele fala, meu Deus, o que foi feito nessa obra? Então, a obra tem essas nuances, sabe? Então, a gente já tem que preparar o cliente antes. Agora vai ficar... Você vai achar que não está acontecendo nada, mas tá. Então, a gente faz relatório fotográfico, né? A gente coloca no diário de obra. Todo dia, o que foi feito na obra, né? O pessoal de canteiro acaba preenchendo lá por aplicativo de celular e o cliente acaba acompanhando e a gente consegue administrar essa ansiedade. E tudo isso é dentro do aplicativo que tem foto e acompanhamento da evolução, é isso? Dentro do aplicativo, o cliente pode acompanhar a produção do dia, se chegou material ou não, se choveu ou não, qual que foi a produção e as fotos das produções. E também quem que estava trabalhando, o nome dos colaboradores. Particularmente, eu acho que eu não conheço nenhuma construtora que faz assim. Eu Leandro, não conheço. Olha, as grandes construtoras fazem, mas nem todas abrem para o cliente. Porque é um aplicativo que eu uso para gerenciar a minha obra. Então, entendi. É por isso que a transparência é o nosso pilar. É um aplicativo que eu uso para gerenciar a minha obra e o cliente acaba tendo acesso, porque a gente não tem nada a esconder. Se eu errar, ele vai ficar sabendo. Então é melhor eu nem errar. Perfeito. E aqui também, quando nós falamos de gerenciar, né, a obra envolve coordenar dezenas de profissionais. Você já enfrentou algum preconceito de você chegar lá e ver uma mulher? Olha, explicitamente não, mas a gente nem enxerga nas nuances do comportamento, da maneira que ela fala, algumas perguntas estratégicas, então você acaba tendo que provar que você realmente sabe naquele primeiro momento da conversa, sabe? Já cheguei a ter que ajoelhar no chão e sarrafiar concreto, o cara não estava entendendo o que eu estava falando. E foi uma situação muito constrangedora, porque ficou eu de joelho lá sarrafiando concreto e 4 pedreiros à minha volta olhando com o olho desse tamanho, meu Deus, ela sabe. Então, realmente, esse preconceito existe, mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito explícito, ninguém nunca me desrespeitou. Mas eu tenho que realmente tomar um cuidado ali no primeiro contato, nessa primeira impressão, para a pessoa entender realmente a minha capacidade técnica.
Mas assim, não é um desafio tão grande, tá? Não vou falar para você que é um dos maiores desafios no meu dia a dia, porque depois que a pessoa me conhece, aí flui, aí vai, Show. Vai que vai. E olhando para o futuro da construção, quais tendências como tecnologia, sustentabilidade e o que mais te anima dentro dessa tendência? O que você acredita que, nossa, isso daí vai ser surreal, vai ser bacana, vai vir a agregar, e aquilo que se fala, olha, isso daí eu acho que é passageiro, é só, vamos dizer assim, é só um momento ali e vai sumir. Não dá para não falar do steel frame, né? É um método construtivo alternativo aí que tá pegando no mercado, inclusive em Araras a gente já tem dentro de alguns condomínios obras feitas em steel frame. Não acho que é passageiro, porque a gente tem construções que precisam ficar prontas mais rápido. O steel frame ele vai encaixar bem naquela pessoa que ela precisa entrar na casa logo, ou naquela loja que precisa inaugurar logo para poder começar a faturar, tá? Para uma pessoa que já tem mais paciência, o método convencional ainda vai ser melhor, porque é mais barato. O steel frame chega de ser 15% a 30% mais caro, a construção. Porém, para aquele cara que precisa inaugurar logo para começar a faturar, compensa para pagar, entendeu? Paga e faça de steel frame, comece a faturar e deixa essa loja rodando. Ou para construções muito grandes residenciais, que é o caso da Fazenda da Grama. Lá tem muito steel frame, porque a pessoa não quer esperar 24 meses para entrar na casa dela, ela quer esperar no máximo 10 meses. Então, vamos construir de steel frame, tá? Entendi. Não vai ser passageiro, a gente vai ver cada vez mais obras, até porque o Brasil ainda tem muita jazida de minério de ferro, de argila, de areia. Não dá para parar a construção convencional. Não dá, aqui a gente ainda tem muito recurso natural, matéria-prima, para poder fomentar a construção convencional, que é concreto armado e alvenaria de vedação. Até porque, Leandro, as nossas faculdades de engenharia aqui do Brasil tem essa especificação no ensino, e a gente aprende muito sobre concreto ainda, né? E alvenaria de vedação. Então não dá para mudar do dia para a noite, a gente vai ter que passar por um processo e ainda a gente vai ter muita matéria-prima, muita alvenaria por aí. Show. E quando fala de alvenaria, existe alvenaria com tijolo, alvenaria no sentido de concreto armado, concreto pré-formado, né? Como que funciona isso? Existe diferenças melhores ou piores? Aproveitando uma dúvida aqui. A alvenaria realmente é bem abrangente. A gente tem alvenaria de vedação, que é só para fechamento de parede lá no concreto armado. A gente tem alvenaria estrutural, que é com bloco de concreto, que a gente não vê pilar, viga. Porque a própria alvenaria ele já estrutura. Exatamente, tem esse tipo de alvenaria. Tem alvenaria com tijolo ecológico agora, que também é estrutural, que é aquele tijolo que não vai argamassa, que é sensacional. Inclusive, a gente está fazendo uma proposta essa semana para uma casa desse formato lá em Limeira. Inclusive, eu preciso falar que eu recebo muita proposta para fazer casas alternativas. A gente iniciou na semana passada uma casa que vai ser de tora de eucalipto, lá em Limeira. A casa toda vai ser um paliteiro e a gente vai vir com um fechamento de alvenaria convencional. Vai ser um projeto muito bacana. Um beijo para a Lohane, nossa cliente, que nos confiou, porque esse projeto é realmente muito irreverente, é do Israel o projeto. Tem muito tipo de tijolo. Eu não vou me recordar agora, mas tem um bloco, um tijolo mais ou menos 50 por 50, que é enorme. E ele é levíssimo, usado para vedação, né, na parte interna, que rende bastante também. Então tem muito... Nossa, a construção... Eu falo que todo engenheiro é obsoleto, porque pra gente aprender tudo que tem, é impossível. É impossível. O que o mercado propõe, né? O mercado... E qual que é o segredo? Foca numa coisa, sabe? Seja expert numa coisa. Então, por coincidência do destino, a Eden Garden está se especializando em construções alternativas. A gente fez uma casa inteirinha de tijolinho à vista, sem reboco. Agora a gente está fazendo a casa da Lohane. Tem essa casa de tijolinho ecológico que a gente está aí conversando com o proprietário. Vamos ver se vai dar certo. Aqueles que são furadinhos, assim, que tem o... Isso. Aí você coloca só o aço e depois o concreto no furinho. No alvéolo redondo, e aí você coloca uma cola para colar um tijolo no outro, né? Uma cola branca, realmente. Que legal. Então a gente está indo por esse lado, a gente está conseguindo atender esse mercado com construções mais específicas. A gente está fugindo um pouco do convencional, mas é por conta da confiança, porque o cliente chega e acaba confiando, né, no nosso trabalho, que a gente vai pesquisar, a gente vai estudar.
Mas não tem como fugir da alvenaria convencional e o concreto armado, porque é o que domina o mercado. Muito bem. E finalizando aqui a questão das perguntas, né? Para os empreendedores que estão nos assistindo, né? O mercado, querendo ou não, é concorrido. Muito. Muito concorrido. O que precisa ser feito para que, de fato, você consiga estar obtendo aquela fatia do mercado? Qual que, na sua percepção, faz sentido de uma ação, de uma conduta, de um processo que o empresário que está nos assistindo precisa executar para que ele tenha a oportunidade de estar aí na luz do sol? Eu vejo que hoje o mercado ele tem uma escassez de mão de obra. Isso gera um volume de serviço muito grande para todos os empreendedores. Aí o empreendedor ele tem muita coisa para fazer e ele acaba entregando menos do que ele deveria. Então hoje, para se destacar, faça o que você tem que fazer, faça bem feito, não precisa se preocupar com o concorrente. É a minha visão, tá? Perfeito, perfeito. Eu sei que às vezes as pessoas vão falar, você é doida, nossa, a gente tá cheio de concorrente, mas caso você entregar para todo mundo o que você promete no prazo, com a qualidade certa, não vai te faltar serviço, não vai te faltar cliente. Esse é o ponto. E eu aprendi isso a duras penas, porque quando a gente estourou, a gente realmente pegou várias obras aí e é muito difícil você entregar tudo que você tem que entregar. Uma coisa ali ou outra acaba falhando. Então hoje a gente abraça o que a gente tem para abraçar dentro da nossa estrutura para entregar tudo que a gente promete. Perfeito. Entrega o que você prometeu. Isso aí é o segredo, é a chave. E não prometa mais do que você não pode entregar só para poder fechar. Que daí é um erro mortal, porque você abriu uma porta para fechar e vai fechá-la para sempre, Exatamente. Né? E pensando nisso, partilha conosco se pode, quais são as próximas construções, não necessariamente o nome do dono, etc., mas condomínio, lugares, para o pessoal saber também como você está trabalhando em Araras região. Hoje a gente começou nossa operação em Araras com obra fazem 2 meses lá no Alto da Represa e a gente vai iniciar obras no Canadá, no Residencial Canadá, e no Laranjeiras. Então hoje a gente todos de alto padrão também, né? Todos de alto padrão. A gente está com algumas reformas ali no Nova Europa, né? Naquele condomínio, naquele residencial, perto do Parque das Árvores, e em Limeira, no Jardim Floriza, e no Nova Suíça. Então a gente está com... E uma parceria também com uma consultora de Leme Kawamura Construções, lá em Arthur Nogueira. Então a gente está com muita coisa. A gente está com bastante coisa, mas a gente está se estruturando porque até o mês de agosto aí a gente tem previsão para iniciar 10 obras aqui em Araras, né? A equipe está crescendo, a gente está com o escritório. Né? Eu vou falar agora aqui, ó. E pensando em todo esse atendimento, partilha conosco essa experiência de lançar um escritório físico em Araras. Fez um mês agora, não? Dia 15 faz um mês que a gente está com a operação do escritório aqui em Araras, na rua Albino Cardoso, 390, de frente para a Fantástica Doceria. Um mês, e assim, a gente já fechou muita coisa lá dentro, a gente está muito feliz, a equipe está bem feliz, né? Temos vendedores de plantão, corretores de plantão lá para atender você, se precisar conversar sobre obra, arquitetos parceiríssimos ali com a gente também, um super parceiro que é o Thiago do Grupo Hold, que está com a gente nas obras, então a gente está com uma estrutura também ele na inauguração, gente boníssima. Sim, com super competente, Grupo Hold aí, excelência, né? Um grupo de referência aí que a gente tá conversando e trabalhando junto lá no escritório. Mas o nosso escritório tá lindo. Concordo em grau, número e gênero. Vai lá visitar, tomar um café. O atendimento da Ariadne com a equipe dela é sensacional. Muito bom. Agradeço muito ao pessoal do BNI que colaborou, patrocinou muita coisa lá no escritório. Antes de mais nada, pergunta, tem gente que já conhece o podcast, você sabe, já ouviu falar do BNI, mas de repente alguém aqui está assistindo porque se sentiu curioso com o tema de hoje, construção civil, obra, alto padrão, o que é o BNI e como que para você está sendo essa experiência de estar na maior rede de network do mundo? BNI, Business Network International, é a maior organização de network profissional do mundo. Eu tenho muito orgulho de participar do BNI Orfeu de Araras. Muita gratidão à esfera da construção, nossa queridíssima esfera da construção. Estamos em 15 membros lá da construção. Potência, né? Uma potência realmente, ali é um grupo excelente. São fornecedores exímios, são os melhores da cidade de Araras, não tenho dúvidas, porque eu indico para os meus clientes, eu consumo o produto de todos eles, tive a honra de fazer parceria com todos eles lá no escritório em outras obras. E, gente,
tem nada como network para poder crescer. Perfeito. Tá? Principalmente no mercado de alto padrão, porque o alto padrão ele não vende por telemarketing, ele não vende por patrocinado, ele não vende por Instagram. Ele vende por confiança e credibilidade. Exatamente. Então você precisa conhecer pessoas para ter confiança e credibilidade. As pessoas precisam confiar em você. Uhum. Por isso que a Eden Garden sempre vai ter a minha cara. Por isso que eu sempre vou estar fechando negócios na mesa. Muito difícil online por WhatsApp. Exatamente. A gente fecha negócio na mesa. A gente confia no boca a boca. A gente fecha negócio através do boca a boca. E o BNI, ele trabalha com referências, que são essas indicações qualificadas, que é essa indicação que realmente vem potencializa, quente, né? Que potencializa para você fechar. E o BNI, eu entrei no BNI no ano passado, comecei meu trabalho comercial aqui em Araras através da entrada do BNI, e essas obras do Canadá que a gente vai iniciar veio através de indicação do BNI, do Laranjeiras também, um beijão para a Laís, que indicou a gente lá no Laranjeiras. Então, essencial, tá? Não tem como, a Eden Garden não sobrevive mais sem network, a Eden Garden não sobrevive mais sem boca a boca, sem referenciação, porque é isso que traz cliente pra gente. Show. E a gente fala aqui que network vale mais do que dinheiro. Então você, empreendedor que está assistindo esse podcast, aqui ó, é um testemunho de que de fato o network vale mais do que dinheiro. Por quê? Porque através dele as pessoas conhecem quem você é, qual é o seu propósito, qual a sua história e por que você está ali para entregar o melhor para quem está te referenciando a fazer a diferença na vida, na empresa e no sonho do outro, né? Porque na verdade, em resumo, alto padrão somado à construção é um sonho bem peculiar, bem particular, bem personalizado, e é isso que a Eden Garden também fornece a todos os clientes. Exato. E Ari, eu tenho uma pergunta que aqui não está no escopo, mas sabemos que a Ariadne Eden Garden, ela foi fundada em Araras, foi para Limeira, Ilha Comprida e voltou para Araras. E nesse processo está aqui conosco o IAC. Como que é para você partilhar um pouco dessa experiência de ter uma contabilidade consultiva aqui conosco? Olha, Lê, eu vou começar falando de gratidão, viu? Muita gratidão pela IAC, muita. Porque vocês, especialmente você aqui e a Vanessa, vocês participaram de todo o processo para a gente estruturar essa nova fase da Eden Garden. A gente conversou em outubro do ano passado, né? E a gente traçou toda essa estratégia e aí a gente fez essa meta, 6 meses. E 6 meses depois, a gente abriu o escritório, a gente começou a entrar naquela meta do faturamento que a gente fez, né? Você lembra disso? Lembro, com certeza. Então, muita gratidão, tá? Muita gratidão de verdade a vocês todos aqui da IAC, todos os colaboradores, são pessoas extraordinárias, você tá de parabéns. Obrigado. Por poder enxergar esses diamantes que você tem aqui, né? Lapidar esses diamantes que você tem aqui. Então eu só tenho a agradecer a IAC e eu espero de verdade que você, empresário que está assistindo e que não é cliente da IAC, você não sabe o tempo que você está perdendo. Então corre para a IAC porque realmente aqui o seu negócio vai alavancar. Nossa, agora eu fiquei aqui sem graça, aqui, ó, pronto, zerei o game aqui, Dani. E para finalizar, fala para a gente o endereço, a localização, como nós entramos em contato, clica na mensagem. É uma reunião, que é como alto padrão, aí agenda aquela reunião presencial, seja no cliente, seja lá no escritório magnífico que vocês têm, partilha conosco, que esse é o momento da gente poder posicionar vocês aí de localização, como entrar em contato com vocês. Exatamente. Hoje a gente está situado na rua Albino Cardoso 390, aqui no centro da cidade de Araras, e na rua Alferes Franco, número 190, lá em Limeira, né? Mas aqui é a nossa matriz, lá é a nossa filial. Então você pode entrar em contato comigo através do número 999398078 ou 996689934. Então você precisa de uma obra de alto padrão, de uma construtora que é confiável, que é transparente, entre em contato comigo, a gente vai marcar uma reunião, seja no escritório, seja no seu escritório, na sua casa, para a gente conversar melhor sobre esse projeto, tá bom? Muito bem, queria agradecer agora, é uma honra para nós, também temos vocês como cliente, né? Acompanhar essa jornada com você também, a gente fala que a gente não vê os clientes como cliente, mas como parceiros, né? Onde nós conseguimos unir aí o propósito do cliente com a jornada do IAC para juntos vivenciarmos essa jornada, seja no momento feliz, desafios, né? E nos momentos aí de conquistas, ao qual recentemente estivemos lá na sua inauguração do seu espaço. Só desejamos muito sucesso, que Deus continue abençoando você, a sua família, né? E com certeza aí é uma jornada
eu falo que já é grande no sentido de jornada, mas com certeza, como nós partilhamos, vai crescer ainda mais, porque é notório a verdade entregue, a transparência, como você falou várias vezes, e o conhecimento aí nítido, não só da sua competência técnica, mas também do quanto de fato você busca atender os anseios e o sonho dessas pessoas que buscam, né? Assim como nós já vivenciamos uma construção que seja concretizada ali de acordo com aquilo que é almejado. Então, parabéns, que Deus continue abençoando. E para a gente finalizar, a gente olha para a câmera central e a gente tem essa energia entregue, pode contabilização, que tem como objetivo mostrar, né, um símbolo de vitória, de conquista e de realização para quem está nos assistindo também, beleza? Beleza. Vamos lá. Então, gratidão ao pessoal que está assistindo aqui, junto com a Ariadne Barbosa, Edergard, fique conosco no Pode Contabilização! Deitou, Dani, o primeiro...